Agora, nessa segunda fase, irei demonstrar através de imagens digitalizadas como a íris se modifica conforme se altera a saúde com as doenças. Segundo a iridossomatologia, a íris é constituída apenas de 4 cores básicas: o azul, o verde, o castanho e o mel. Saindo deste padrão, há um distúrbio orgânico em andamento. Vejam imagens de diversas íris com cores despadronizadas. Em todas essas íris existem problemas patológicos diversos. Aqui estou mostrando uma série de imagens com várias irregularidades inscritas na íris, as quais são analisadas na confecção de um diagnóstico. Por que essas imagens se apresentam na íris? Porque os olhos fazem parte do cérebro, e qualquer alteração, distúrbio que ocorra no organismo, o cérebro registra e, ao mesmo tempo, a íris começa a sofrer alterações em seu tecido. Então, os sinais ou qualquer disfunção orgânica, muito antes de se manifestar, o cérebro já está registrando que algo não vai bem. E a íris nos mostrará os sinais característicos do que está ocorrendo internamente em nosso organismo. E isto é devido aos estímulos que vêm do nosso sistema nervoso central. Nesta imagem, uma íris chamada de heterocrômica, que quer dizer 2 cores. Isso é uma hereditariedade. O pai de olho azul e a mãe de olho castanho, ou vice-versa. A íris azul, também chamada de linfática, deverá ostentar a cor azul. Ela não poderá ostentar ou alterar as cores conforme demonstra as imagens desta íris azul, que ficou violeta, ou azul clara, albacenta, ou novamente cor violeta mais escura. Todos esses quadros são indicativos de processos patológicos. Isso quer dizer que quando uma íris azul está ficando muito clara, nos possibilita prever um quadro reumático em andamento ou já instalado no organismo desta pessoa. A íris verde deverá ostentar a cor verde. Ela não poderá ostentar a cor castanho esverdeada ou perder a identidade do verde, como neste caso, que são sempre quadros de acúmulo de elementos tóxicos, radicais livres e precipitações de metais pesados nas articulações. A íris castanha, também chamada de hematógena, ela tem que ostentar a cor marrom. Esta é a cor natural, que significa um quadro de boa saúde. Ela não poderá sofrer modificações como esta, que começa a ficar preta, ou como esta completamente escura. As íris que eu estou apresentando, uma é o lado direito, outra o lado esquerdo. Íris cor de mel. Também tem que ostentar a cor mel. Ela não pode sofrer modificações como estão ocorrendo nesses casos. A íris ter uma cor atijolada, avermelhada ou uma cor grená. São alterações orgânicas que estão instalando ou que já estão instaladas no organismo deste paciente. Nesta imagem, uma íris com pigmentos. Não devemos confundir pigmento com manchas. Nesse caso, os pigmentos são uma hereditariedade para quadros cancerígenos, diabetes, reumáticos e obesidades, onde existe uma condição, uma predisposição das pessoas que possuem esses tipos de pigmentações desenvolver esses 4 tipos de patologia. Nesta imagem aparecem as manchas. Elas são adquiridas. Acontece normalmente quando se tem uma dieta desequilibrada, sedentarismo, excesso de medicamentos e as autoagressões pessoais que as pessoas provocam no seu próprio organismo, como drogas, fumos, álcool e outros. Aqui conseguimos diferenciar bem os pigmentos das manchas. As manchas são superficiais, são mais claras, dão a impressão que estão flutuando na superfície da íris. Já os pigmentos são mais escuros e estão aderidos na superfície da íris. Aqui estou mostrando um quadro de sinais apenas por curiosidade, é um alerta.
Tem caso que os sinais se inscrevem na íris, desenhando o próprio órgão quando mais se agrava o quadro do paciente, já na fase degenerativa. Aqui nessa íris azul podemos ver o desenho do pulmão na sua região topográfica na íris. Nesta íris castanha, inscreve-se nos rins. No caso de uma nefrite, uma nefrose, quadros degenerativos que chegam a ter o formato do próprio órgão na íris. Nesta íris verde, temos o órgão que está escrito que é o rins. E nessa íris castanha, temos um quadro de uma pessoa cardíaca, onde vemos o desenho do coração. Já nessa íris verde, vemos o coração, problema cardíaco. Nestas íris, podemos constatar a medríase, quando a pupila fica muito dilatada. Quando ocorrem essas modificações na pupila, teremos um quadro de alterações emocionais. Neste caso, medríase, caso de depressão. E no caso oposto, como vemos aqui nessa imagem, a miose, a pupila se contrai, apresentando também um quadro emocional, porém de ansiedade. Então, conforme pode observar nas imagens antes e depois, com o tratamento correto, a evolução que aconteceu na cor da íris de forma geral e com alteração forte no equilíbrio orgânico. Um outro quadro no sistema nervoso, em desequilíbrio emocional. A pupila muito dilatada. Inclusive, existem outros casos crônicos que a pupila se dilata até a margem da íris, com a esclera. São quadros depressivos de pessoas extremamente introspectivas e também de desequilíbrio e descompensação psicológica. Nestas próximas fotos, visualiza-se quadros de estresse, de esgotamento mental, fraqueza orgânica, varizes e outros tipos de sintomas em que esta pessoa está apresentando. Com o tratamento correto, atuando em cima do sistema que entrou em choque, será possível reverter o quadro, conforme podemos constatar nas fotos seguintes abaixo, após o tratamento. Esta íris cor de mel está ostentando uma cor avermelhada, que normalmente estará encaminhando para um quadro de alteração nos componentes do sangue. Esta íris castanha apresenta um quadro de gastrite, a inflamação no estômago. A íris desta pessoa está extremamente escura nesta margem do lado esquerdo. Com a evolução no tratamento, observa-se nas fotos abaixo a recuperação. Vemos agora um caso de bursite, a inflamação da bolsa sinovial no ombro. E em seguida, ao lado, um caso de cistite. Como eu estou comentando as cores da íris, você mesmo em sua casa pode observar no espelho, com uma iluminação incidente direto na íris, a cor básica da sua íris, se é azul, se é verde, castanho ou mel. Claro que não é uma análise de diagnóstico. Você irá observar que se é azul, ela não poderá estar branca. Se for verde, ela não poderá ostentar a cor castanha esverdeada. Se for castanha, não poderá estar preta e a mel não deverá ser de cor de tijolo, assim por diante. Vamos apresentar agora um quadro de fibromialgia. Nesta imagem, antes e depois do tratamento, que se encontra em um processo na evolução da cura. Uma íris azul extremamente clara, quase branca. E nesta outra imagem abaixo, que mostra ela entrando em um quadro de normalidade, só que ainda não está curado, mas já é um quadro de uma pessoa assintomática. Agora vemos um
um quadro com outra fibromialgia. Veja antes e a evolução depois de um tratamento. Neste ponto, o paciente já não sente mais dores, não tem mais sintomas. O sintoma, doença, já é um efeito de que algo não vai bem, e através da iridossomatologia, nós temos condições de buscar a causa e tratá-la. E não vamos nos deter no sintoma do eventual distúrbio e seu efeito em um órgão do corpo. Atuaremos direto na causa, no sistema que ficou debilitado, e com isso fragilizou um determinado órgão onde surgiu o sintoma. Agora vemos nesta íris um quadro reumático. Se observarmos a cor da íris, notaremos que ela perdeu sua identidade. Ela deveria ser da cor azul. Esse quadro se apresenta antes de um tratamento. Nesta foto, abaixo, depois do tratamento. Nota-se as alterações no tecido da íris, a evolução antes do tratamento reumático e depois já se recuperando. Nessa próxima foto, o paciente sofria de gota. Antes do tratamento, observe a íris, que deveria ser azul e ela está muito clara, muito branca, produzindo assim a gota por excesso de ácido úrico no organismo. Com o tratamento, essa pessoa foi melhorando, mas ela tinha o hábito da bebida. E como podemos ver na última imagem, quando voltou a beber, a consumir álcool. Mesmo assim, não chegou a voltar como estava no início da doença. Veremos agora os quadros hemorrágicos. Sempre que são notados na periferia da íris uma franja hemorrágica de cor avermelhada, isto não significa problema com os olhos, e sim de algum órgão que está sofrendo um processo hemorrágico. Nesta outra foto também, caso hemorrágico, bem acentuado, nota-se ao redor da periferia do alto da íris descendo até a parte inferior. Em muitos casos de problemas cardíacos, ele pode não aparecer na íris como um sinal característico edematoso na região topográfica do coração. Mas existem outros indicativos que informam sobre o problema. E aqui, nesta imagem, é visto um desses indicativos, que é a lúnula, parecida com uma meia-lua. Mesmo que não tenha desestrutura ou sinais na região do órgão, mas aparece a lúnula, é um quadro de uma pessoa com risco de infarto. Agora, nessas próximas fotos, nós temos um caso de acompanhamento num quadro de AVC, acidente vascular cerebral, antes e depois. Se deve sempre observar a íris num todo, na cor e nesse defeito mais evidente que aparece. Agora, aqui mostramos uma imagem da íris de uma criança de 9 anos, que apresenta sinais de hereditariedade com infecção. No quadro observamos que a mãe sofria de artrite reumatoide deformante. Esta pré-patologia foi avaliada na criança, que aconteceu inesperadamente devido à criança estar sempre acompanhando sua mãe nas consultas. Em um determinado dia, decidiram fazer a digitalização da imagem da íris, descobrindo assim os mesmos sinais que a mãe portava, porém ainda assintomático, a qual foi tratado antes de se transformar na patologia, a artrite reumatoide, em 2 ou 3 anos depois, como é visto nas fotos em seguida, onde se nota a grande diferença. Quero acrescentar que sempre na evolução de uma patologia, em qualquer segmento da medicina, a área que a pessoa esteja se tratando, e ela queira ter como suporte de acompanhamento da evolução ou não da terapia que foi indicada, pode ser feito pela íris, lembrando que a iridossomatologia visa sempre prevenir e buscar as causas das maiorias da doença, e fazer um acompanhamento através das imagens digitalizadas da íris do quadro clínico do paciente.
Agora estamos vendo um quadro de diabetes, que é evidenciado com os sinais que se inscrevem na íris como os descoloridos que aparecem como uma roda de carroça, um aro de pneu de carro. Se o paciente fizer um teste de glicemia, irá comprovar as alterações nos níveis de glicose no sangue. Já nessas fotos, podemos ver um quadro de diabetes, pressão arterial alterada e complicações reumáticas instaladas no paciente, como pode notar antes e depois do tratamento. Aqui, um quadro de pancreatite e diabetes, onde mostra esses descoloridos. E veja que a íris perdeu a identidade. Ela está amarela, laranja, ela perdeu a cor. Então, quando a íris perde a identidade, perdendo a cor e as fibras se desestruturando, é quando encontramos os indicativos de patologias eminentes. Já nesse próximo, vemos um caso de hepatite na primeira imagem e depois do tratamento na segunda imagem. Nesta imagem, um quadro de cirrose. Nesta foto, mostra na posição topográfica o local do fígado. Ele se inscreve na forma de um triângulo na íris. Nessa sequência, mostra um quadro de artrite e mal de Parkinson, antes e depois. Veja as fotos da primeira, segunda e terceira consulta. Na primeira foto, a íris parecia ser verde, e já na terceira consulta, na medida em que foi desintoxicando o organismo, a íris desse paciente ficou azul. Aqui um quadro de neoplasia. Nesta foto, o paciente estava fazendo quimioterapia. Já nessa segunda foto, ele fazia um outro tipo de tratamento que foi prescrito. Mas, na terceira imagem, ele tinha voltado para a quimioterapia. Observe vocês os quadros acima, da foto 2 para a foto 3. Note o que aconteceu. Uma intoxicação muito grande no organismo devido ao tratamento quimioterápico. E já na última foto, o paciente não continuou com o tratamento de quimioterapia e a sua íris demonstra uma evolução na melhora. Neste ponto, é bom lembrar, sabemos que antes de um infarto, haverá sempre um processo de pré-infarto, de pré-artrite, de pré-câncer, de pré-diabetes. Qualquer doença que esteja se instalando, de acordo com o sistema funcional, nós vamos buscar e achar a causa. Agora estamos vendo um quadro de acompanhamento de um paciente sem tratamento algum. Este paciente ele foi orientado a se cuidar e começar uma terapia. Após 8 meses depois, o paciente voltou sem seguir as orientações. Tanto na primeira vez como nesta ocasião, esse paciente não apresentava nenhum sintoma de pré-doença. Mas, se observar, constataremos uma piora no quadro clínico desde a primeira digitalização. Note que a íris, naquela ocasião, já tinha perdido sua identidade. Não era mais verde e desta vez ficou muito mais escura. Algum tempo mais tarde, menos de 4 meses após a segunda consulta, este paciente voltou ao consultório e já tinha sofrido um derrame cerebral, como mostra as últimas fotos. Veja como é importante observar e acompanhar a evolução de um quadro, com ou sem tratamento, e constatar como está indo a saúde da pessoa. Esta pessoa não quis fazer um tratamento, porque dizia não ter nada, de não sentir nada, e não tinha nenhum sintoma. Aqui, caso de paciente com câncer no cérebro, onde aparecem os sinais na parte superior. Neste caso, o paciente tinha desenvolvido um câncer cerebral. E se pode visualizar a mancha isolada na parte superior da íris. A seguir, vemos um quadro cardíaco, intestinal e vesícula, onde a íris se desestruturou e, no seu próprio aspecto,
como pode ser visto, é uma imagem até feia de se olhar, cheia de defeitos, cheia de buracos, cores totalmente despadronizadas e outros sinais, os quais chamamos de ogivas, lacunas, criptas e assim por diante. Agora vemos um quadro com um tumor no intestino, onde se vê os sinais na parte topográfica inferior, onde se localiza este órgão. Como já foi falado, todos os órgãos se inscrevem na íris. Desenvolvemos um mapa topográfico chamado de carta radial, onde ela faz um mapeamento quando é sobreposta na íris. Assim conseguimos encontrar todos os órgãos que estão refletidos na íris. Na parte superior da íris corresponde aos órgãos que estão na parte superior do nosso corpo. Na parte inferior, os órgãos de baixo ventre, e nas laterais, pulmão, coração e todos os outros órgãos daquela região. Além de avaliar os 15 sistemas, que sempre será onde a causa de qualquer distúrbio orgânico começa, ainda tem condição de avaliar os órgãos isoladamente, para saber se aquele sinal terá significado de peso ou não na íris para o caso da diagnose. No caso de AIDS, os sinais se inscrevem na íris esquerda principalmente, na parte superior envolvendo o imunológico, e em outra região envolvendo a glândula timo. Este quadro é um quadro de degeneração, que são quadros muito sérios, quadros de AIDS avançadas, câncer, fases terminais. Nota-se que esta íris não tem uma cor definida. Mescla a cor cinza, amarela, marrom, verde. Ela desbotou. Não tem brilho, não tem vida. E a pessoa com um quadro como esse já está no final da vida. Nesta imagem podemos visualizar um quadro de catarata no cristalino e também uma imagem onde a pessoa perdeu completamente a visão. Aqui a catarata antes do tratamento e depois. Se nós observarmos a íris de uma forma global, vamos notar que a íris se modificou nesta imagem para esta. E também que a córnea que invade a íris cedeu de uma forma bem evidente, melhorando assim a circulação desse paciente de uma forma geral. Nesta foto, só por curiosidade, uma íris com lente de contato, que mostra a aparência da íris, que pode ser confundida com algum tipo de sinal. Nesta imagem, um quadro de cirurgia com cegueira. Aqui um caso de cirurgia deixando na íris vários sinais que pode ser confundido na diagnose. Outros com sinais cirúrgicos. Agora, nestas próximas imagens, vocês estão vendo alguns tipos de doenças oculares. Elas não podem ser confundidas com sinais edematosos característicos na iridostomatologia, relacionando com as doenças no interior do organismo. Esses sinais oculares são doenças oftalmológicas, sem relação com outras patologias orgânicas. Aqui aparecem algumas doenças no globo ocular, como a ceratite, que é a inflamação da córnea, e um outro quadro, ptirígio, que é uma membrana que forma uma camada em cima da córnea e vai invadindo e envolvendo a superfície acima da íris. Estas já não são doenças relacionadas com os órgãos ou com o sistema. Por essa razão, deverá ser tomado muito cuidado com relação às doenças dos órgãos internos. Assim cheguei ao fim desta apresentação. Procurei informar a grande oportunidade que todos têm em poder se utilizar dos benefícios de uma avaliação na análise pela iridostomatologia, já que ela pode ser aplicada nos diversos segmentos da medicina, nos casos de prevenir e buscar as causas das maiorias das doenças, e não ficar com o costume fatalista em esperar o sintoma
da doença acontecer para só depois procurar o auxílio médico ou um tratamento. Eu procurei demonstrar apenas pelos sinais e as cores da íris o universo que nós temos em nossas mãos, como chegar antes da doença e viabilizar meios de manter a saúde. Com estas exposições sobre a iridossomatologia e suas vantagens, esse sistema vai viabilizar condições para todos que buscam a reabilitação e para prevenir todos os tipos de doenças. Sugiro a todos que façam regularmente esse check-up preventivo da avaliação analítica, que é o exame da iridossomatologia. Ela é a solução para todos que não querem contrair doenças e se prevenir antes que aconteça. Caso queiram mais informações sobre o sistema de íris diagnose da iridossomatologia pelo método Professor Arnaldo Gauer, que é oferecido pela CDI, Consultório de Diagnose Iridossomatológica, acessem ao site www.cdiiridossomatologia.dostweb.com. Agradeço a participação de vocês e desejo a todos muita saúde. Obrigado.